Olá, eu me chamo Eduardo e quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, eu estava voltando tarde para minha casa. Naquele dia eu tinha ido na casa de alguns amigos e eu fiquei até tarde da noite lá. E depois eu fui embora sozinho. Não ficava tão longe a minha casa da casa dos meus amigos. E eu saí caminhando tranquilamente, eu conhecia muito bem aquele bairro, conhecia o trajeto, não tinha perigo nenhum eu passar naquele horário da noite naquela rua até a chegada da minha casa. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte, foi algo meio assustador, até hoje eu não consigo entender o que realmente se passou naquela noite. Eu sei o que eu vi, eu sei o que aconteceu, mas por que aconteceu tudo aquilo, eu não vou saber explicar para vocês. Mas eu quero muito relatar essa história aqui, por isso eu escrevi para o canal Contos do Além, para poder relatar para todos vocês que têm acompanhado as histórias que são contadas aqui neste canal. Quando eu me aproximei, mais ou menos, de um lugar onde tinha algumas árvores plantadas, era uma pequena pracinha no bairro onde eu morava, eu cheguei ali perto e estava caminhando e de repente eu ouvi uma voz de criança chamando meu nome. Mas eu deixei isso para lá, não me preocupei e continuei caminhando. Novamente, aquela voz me chamou outra vez. Então, nessa hora, eu olhei para trás, achando que alguém estava me seguindo. Mas eu não vi ninguém, eu olhei para os lados, à direita, à esquerda, e também não havia ninguém. Continuei caminhando mais uma vez, bem devagar agora, e com os ouvidos atentos para ver se conseguia ouvir passos de alguma pessoa me seguindo. Mas eu não estava ouvindo mais nada. De repente, sem eu esperar, aquela voz de criança mais uma vez chamou o meu nome. Então eu parei. Nessa hora eu parei e fiquei olhando em todas as direções. E pensei, só pode ser alguém que está escondida ali na praça, atrás de alguma árvore, alguma pessoa que está ali, que me conhece e está fazendo essa brincadeira para tentar me assustar. De repente, eu vi o vulto de uma criança passando atrás de algumas árvores. E eu pensei comigo, o que será que essa criança está fazendo sozinha aqui nessa pracinha, nesse horário da noite? Pelo menos eu não vi mais ninguém ali perto dela, não tinha nenhum adulto ali perto. E eu pensei em seguir o meu caminho e deixar aquilo para lá. Mas alguma coisa falou comigo, tocou em mim e pediu para que eu fosse até aquela pracinha. Eu atravessei a rua, fui caminhando bem devagar e enquanto eu estava aproximando da árvore onde a criança se escondeu, onde talvez ela tenha se escondido, não sei, ela sumiu ali atrás daquela árvore, eu comecei a ouvir uma música cantada por uma voz de criança, uma música que eu nunca ouvi na vida. E eu fui me aproximando bem devagar. Nesse momento eu comecei a sentir arrepios. Eu pensei novamente em ir embora. Mas daí eu pensava, mas e se essa criança estiver precisando de alguma ajuda? Talvez ela queira algo que eu possa oferecer. Talvez ela esteja perdida. Talvez ela fugiu da casa. Não sei. Muita coisa passou pela minha cabeça. Eu dei mais alguns passos. E quando eu me aproximei de onde a criança estava, eu a vi sentada sobre a grama. Era uma menina. Devia ter mais ou menos a idade de 8 ou 9 anos de idade. E ela estava cantando. Não olhou para mim. Ela estava de costas e continuava cantando. Então eu perguntei o que ela estava fazendo ali. Mas no momento que eu perguntei, essa menina virou o rosto bem devagar. E antes dela me encarar, ela começou a desaparecer. Sumiu. Já não tinha mais ninguém ali sentado naquela grama. A menina já não estava mais naquele lugar. Nessa hora eu saí correndo. Que susto muito grande eu passei naquele momento. Eu quase desmaiei. Eu corri e só parei de correr quando eu cheguei no portão da minha casa. Eu abri o portão, entrei, meio sem fôlego. A minha avó morava com a gente. E ela estava acordada ainda naquele momento. E ela perguntou, o que foi? Por que você está desse jeito? E eu contei a ela o que tinha acontecido comigo. A minha avó ficou quieta por alguns instantes, me encarando. Logo ela se levantou e falou para mim, vamos até a cozinha.
Você precisa acender uma vela para o espírito dessa criança. E eu acredito que ela esteja na escuridão. Acende uma vela para iluminar o caminho dela, para que ela ache o caminho por onde ela deve passar, onde ela deve ir. E eu respeitei. Não entendi muito bem o que a minha avó quis dizer. Ela pegou a vela, pegou também uma caixa de fósforo e colocou nas minhas mãos e me falou: vai até o quintal. Ela abriu a porta lá do fundo da cozinha e falou: saia, vai até o quintal, atrás daquela árvore ali. Tinha uma árvorezinha plantada no fundo da minha casa e foi ali que a minha avó pediu para que eu acendesse aquela vela. Eu fiz o que ela disse. Eu fui até aquela árvore, me abaixei, coloquei a vela no chão, acendi, deixei a vela acesa ali e voltei para dentro da casa. Aí a minha avó disse: pode ficar em paz. Essa menina não vai mais aparecer. Agora ela vai encontrar o caminho para onde ela deve ir. Ela só estava perdida. Ela chamou seu nome. E talvez ela não conseguiu dizer que precisava que você acendesse uma vela para ela. Eu não sei se a minha avó estava certa com aquele pensamento dela. Mas até hoje, quando eu passo naquela estradinha novamente, perto daquela pracinha, eu nunca mais vi aquele vulto por ali. E olha que eu já passei muitas outras vezes no mesmo horário que eu passei daquela noite. Mas eu nunca mais notei a presença de algum vulto atrás daquelas árvores. Também nunca mais ouvi a voz daquela criança chamando meu nome. Eu não sei se realmente a minha avó tinha razão, se era mesmo algum espírito precisando de uma luz e aquela vela que eu acendi ajudou aquela menina a encontrar o seu caminho, ou se foi tudo fruto da minha imaginação. Talvez eu tenha imaginado tudo, mas o susto que eu passei foi muito grande realmente, e eu nunca mais gostaria de passar por aquilo. Como disse para vocês, eu passei outras vezes ali perto, mas aquela menina nunca mais surgiu ali. Se ela não tivesse desaparecido na minha frente, eu ia pensar que era uma criança de algum vizinho ali, que saiu da casa e foi brincar ali na grama. Mas era muito tarde. Não é normal uma criança, principalmente uma menina daquela idade, ficar sozinha sentada na grama, brincando ali, sem se preocupar com o que está ao redor dela. Então eu não sei. Pode ser realmente que tenha sido um espírito que estava pedindo ajuda, ou se eu imaginei tudo. Mas é muito difícil ter só imaginado aquilo, porque eu estava muito bem acordado. E eu não tinha bebido nenhuma bebida alcoólica. Eu nem bebia, até hoje não bebo. Se eu tivesse bebido, talvez, pode ser que eu tivesse criado aquela situação na minha cabeça. E o meu pensamento foi tão real que talvez surgiu uma imagem na minha frente. Mas eu ouvi aquela menina chamando o meu nome. Pelo menos umas 4 vezes ela falou meu nome. Até que eu me aproximei daquela pracinha e eu a vi sentada atrás daquela árvore, naquela grama, cantando aquela musiquinha que eu tento me lembrar qual era, mas eu não consigo. Primeiro porque eu nunca tinha escutado aquela melodia. E também talvez seja até bom, porque se eu me lembrasse da música, eu ficaria assustado ainda muito mais até hoje. Essa foi uma história até bem simples. Eu até gostaria de dar mais detalhes a respeito dela, mas tudo o que eu falei foi exatamente o que aconteceu comigo e nada mais do que isso.